Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Romero, sou professor do Jovens em Ação aqui da Prefeitura Municipal de São Sebastião. O projeto Jovens em Ação estimula o protagonismo estudantil desde as fases do 6º, 7º, 8º e 9º. E aqui com o retorno do Fala Estudante, o podcast voltado aqui ao protagonismo estudantil aqui na rede municipal, temos hoje a presença da Laura. Oi, gente! A Laura, ela é aluna do Maria Francisca e ela hoje vai conduzir esse bate-papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo entre ela e uma convidada muito especial que eu vou deixar com que ela se apresente, tá bom? Laura? Oi, gente, boa noite. A gente está aqui com a professora Denise, que ela é uma professora da Escola Maria Francisca e que ela também trabalha com muitas coisas de artes e também fala sobre a consciência negra e essas coisas. E agora ela vai se apresentar para vocês. Oi, gente. Eu sou a Denise Elion, também conhecida como Nise, do perfil Letras da Nise. Eu sou professora pedagoga e também sou calígrafa e artista visual. Bom, ela já falou um pouco para vocês e agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Da onde que surgiu a sua ideia de começar com esse projeto das artes? Da onde que surgiu isso? Foi, desde grande ou desde pequenininha você já teve essa vontade? Então, na verdade, eu tenho uma aptidão desde muito nova, tanto para caligrafia quanto para arte, né? Então, eu lembro na escola, eu tenho lembranças das professoras pedindo para eu reproduzir alguma imagem, quando tinha exposição, sempre viam, faz esse personagem, eu tenho essa lembrança. E caligrafia, aqueles cadernos Caminho Suave, etc e tal, a professora falava, faz uma página, eu fazia 5, eu sempre gostei. Então, eu tenho, sim, uma aptidão, mas é muito treino. Aí, na pandemia, eu usei a arte como recurso terapêutico, no meio do tratamento de ansiedade, e aí eu comecei a focar nisso, então, desde a aptidão até eu me entender como artista, aí foram bons anos aí até eu me entender quanto artista. Minha formação é pedagogia, então minha formação é pedagoga. A arte, eu venho como eu sou autodidata na arte, entendeu? Como que, você faz para dividir o trabalho com as crianças, né, na escola da arte? Dá muito conflito? Como que você faz para dividir as duas coisas? Então, atualmente eu sou professora da rede de São Sebastião. Antes eu era da Ilha Bela e de São Sebastião. E aí, quando eu larguei a ilha, eu já estava imersa nesse mundo da arte. Eu falei, isso precisa dar certo. Então, eu me estruturei ali para poder pedir a exoneração do outro município, né? Então, eu fiquei fazendo da arte meu segundo trabalho. Então, eu tive que me organizar ali para poder contemplar também todas as demandas que a arte tem. Então, como eu só dou aula de um período só, né? Os outros períodos eu vou dividindo ali entre a minha vida pessoal e a arte. É corrido, é bastante corrido, mas aí com muita organização, às vezes não tanto, a gente vai levando. E seu trabalho, ele se destaca muito entre as mulheres, né? Principalmente com as mulheres negras. Como que você, o que te inspira para isso? Como que você dá conta disso, sabe? O meu trabalho, ele começou de um jeito muito exploratório. Eu não tinha uma intenção de seguir, eu fui explorando. Até hoje, no meu perfil, se você ver lá os desafios semanais, eu testo de tudo, todo tipo de material, todo tipo de estilo. E eu fui praticando, e inconscientemente aconteceu de eu ir para esse caminho assim da figura feminina negra, né? Eu acho também que tem muito a ver com esse processo terapêutico que eu passei, né, de me identificar enquanto pessoa negra, que tem toda uma história para outro bate-papo só sobre isso, a gente consegue ter. Isso acaba refletindo na minha arte, né? Sabe aquela frase que a arte imita a vida? É mais ou menos isso. E a vida imita a arte também. Que legal. Hoje com o seu projeto, você participa de vários eventos, né? E aí, você já trabalhou com algumas marcas, sabe? Se sim, quais das marcas que você trabalhou e como que foi essa experiência, né? Que é uma coisa bem diferente. Não é todo mundo que consegue. É muito legal marcas assim que você segue, que você admira quando te chamam para fazer algum trabalho, né? Eu vou falar algumas, talvez eu vou pecar aqui, esquecer de algumas, mas a Faber-Castell, já fiz trabalho para a Faber e já fui para CCXP a convite da Faber, né? Visitar lá o stand. Também já fiz serviço para Crocs. Tô tentando lembrar aqui o que é mais. A Faber. Eu tenho algumas parcerias com a Tech Bond, com os Pincéis Castelo. Já fiz também para Pentel, para Cis. Então, algumas marcas aí foram aparecendo. A Posca, já apareci, fiz uma entrevista, né? Apareci no blog da Posca. Essas marcas te acharam pela rede social, a gente percebeu que seu Instagram é bem movimentado ali, você
Você tem bastante seguidor. Como que eles te acharam? Pela rede social mesmo? Isso, pela rede social, e também algumas pessoas me indicam, né? Isso é muito legal, porque às vezes vem pessoas que eu nem imaginaria que me indicariam, né? Então é muita indicação também de outros artistas que me seguem, outras pessoas que me seguem. E aí, quando eu tenho uma oportunidade, me chamam para essas parcerias. Parabéns, trabalho muito bonito, professora. Obrigada. Muito bonito mesmo. Eu tenho uma dúvida. De todas as artes que você fez, qual foi de parte que mais te marcou, assim? Uma que você fala, olha, essa aqui foi a mais especial para mim. Olha, você fez uma pergunta difícil. Sabe quando você pergunta pra mãe qual é o filho favorito? Sei. É tipo isso que você está me Impossível, perguntando. né? Impossível, né? Cada arte, ela ocupa um lugar especial. Tem as que ocupam lugares especiais, mas são lugares diferentes. Não tem uma assim que eu falo, nossa, né? Vou dar exemplo de uma arte que eu fiz baseada na música dos Racionais, que é o Visto Preto por dentro e por fora. Ela me marca porque quando eu fiz ela, foi a primeira vez que eu consegui fazer arte nesse estilo. Então, quando eu terminei, eu falei, eu fiz isso. E aí virou uma chave. Eu comecei a tentar mais assim uma coisa, não é realista, mas ali mais para o realismo. Então, essa arte ela tem uma importância nisso. Tem uma outra arte que eu fiz em giz, que é o Cair em Si, é a melhor queda de todas. E aí o Felipe Grimaldi, do Chora Photoshop, reagiu. E aí foi, assim, o boom. Eu lembro que na época eu tinha 5 mil seguidores, e aí foi para 15. Assim, uma semana cresceu muito meu perfil. E aí, desde então, foi crescendo. Então, essa arte também tem um significado muito importante para mim. Na página dele, bateu 1 milhão de visualizações. Na minha, não, porque as pessoas olham o React, mas não vêm para minha página. Mas foi muito importante, assim, foi um divisor de águas essa arte. Entendi, é muito legal isso. Uma outra dúvida que eu tenho, como que foi pra você quando você viu, tipo, tudo que já tinha acontecido, que você foi chamada pras marcas, que seu Instagram, né, tava tendo um movimento de pessoas muito grande, que seu reconhecimento do seu trabalho tava fluindo muito bem. Como que você se sentiu? O que você achou quando isso aconteceu? Então, é engraçado, porque assim, na rede social, tem uma coisa dessa fama. Na minha época, famoso era quem aparecia na televisão. Que era celebridade, né? Celebridade. Então, hoje em dia, quando as pessoas falam, você é famosa, eu fico assim, sabe, não entra na minha cabeça, né? E eu sempre tenho isso, por exemplo, quando eu tinha 5 mil, eu ficava almejando os 10. Aí você vai para os 10, você nunca está satisfeita. Então, hoje em dia, é muito engraçado, porque eu me coloco num lugar de perfil pequeno. Eu estranho quando as pessoas vêm falar alguma coisa. Eu falo, mas assim, ainda não assumi esse lugar, sabe? Então, quando você pergunta que horas que a ficha caiu, a ficha ainda não caiu. Sério? Não caiu. Então, eu estranho ainda, sabe, esse reconhecimento, essas coisas. Eu já fui em evento das pessoas virem, por favor, escreve no meu caderninho. E eu, oi? Tipo, né? Gente, eu sou uma pessoa normal, assim, você não tem nada também? demais. Já fiz artes. Na caligrafia, geralmente, a gente faz uma escrita mais desenhada, né? Não é bem um autógrafo, assim, mas é um caderninho que eles pedem pra gente fazer. E aí eu fiquei, mas como assim? O que está acontecendo? Uma dúvida. Você também dá aula para as crianças, tá? Os seus alunos, eles sabem do seu conhecimento com a arte, que você é, querendo ou não, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida. Tipo, o que eles acham disso? Eles ficam te pedindo para, me dá autógrafo, minha professora é isso. O que eles acham disso com você? Como é que eles agem? Então, os meus alunos são os meus principais fãs, né? Assim, que me seguem, né? Eles interagem bastante comigo. E às vezes é engraçado porque eu chego na sala, quem me segue, né? Faz umas perguntas, eu fico... Aí fala, eu vi lá no seu Instagram. Eu falo, é verdade, né? Tipo, eu postei, e aí chego na sala, eles fazem perguntas pessoais, assim, eu fico... Então, eles interagem bem comigo, assim, na sala de aula, é bem tranquilo. E ali na sala de aula, quando dá, eu sempre levo, né, alguma coisa, assim, dentro do currículo, alguma proposta, eu vou fazendo adaptações. Aqui em São Sebastião, qual pintura que você fez, assim? Você já pintou aqui, né? Já. Que te marcou, assim, que você falou, nossa, essa pintura aqui, pra mim, tem um significado muito importante. Os traços que eu fiz aqui. Qual que você acha, tipo assim, que aqui em São Sebastião, que você fez em alguma parede, algum lugar, que você acha que te marcou muito? Então, aqui em São Sebastião, eu não tenho muitos trabalhos. Eu acabo atendendo maior o público de São Paulo, outros lugares. Porém, aqui, né, cada um que eu fiz foi muito diferente um do outro. Então, quando você está indo ali na reta do topo, tem uma arte que eu fiz. Então, ela é legal porque toda vez eu passo e falo, fui eu que fiz, né? Fui eu que fiz.
mas eu também já fiz em comércio, em escola. Então, assim, cada uma eu termino, falo, é uma proposta, porque quando é para comércio, eu tenho que fazer o que o cliente precisa, né? Então, eu fujo muito do meu estilo. Então, realmente, cada arte é muito única. Então, eu não consigo te falar qual me marcou mais. Tem uma mais recente que eu fiz, que foi para um espaço infantil, que foi a maior parede que eu fiz. Talvez eu possa te falar que é essa. Que eu acho que deu mais de 60 metros quadrados. Era muito grande. Foi uma fachada toda, assim. Bem grande, hein? Bem grande. Era do fundo do mar, assim. E o engraçado foi que eu terminei e estava em reforma, tudo. E aí o pintor ia passar resina. Só que esse pintor não passou. Então, eles receberam crianças e uma criança foi lá, pegou o giz e foi passando assim, ó. Nossa, que dor no coração. A gente chama de atropelo, né? Atropelou minha arte. Mas foi muito engraçado, porque é criança, né? Eu não fiquei nada porque eu falei, eu sabia, eu avisei que isso poderia acontecer. Então, essa arte, assim, tem uma história legal, assim, eu sempre conto. Assim, foi o primeiro atropelo que eu levei na arte, foi de uma criança. Engraçado até dizer isso, né? Sim, sim. Se você pudesse dar um conselho pra alguém que gosta de desenhar, essas coisas, qual conselho você daria? É um conselho que eu dou, na verdade, pra tudo, né? Quando você quer ficar bom em alguma coisa, você precisa treinar. Então, às vezes, as pessoas falam assim, tem que ter o dom, né? Eu não respondo, porque eu entendo que a pessoa está tentando me elogiar, né? Então, ela está tentando falar que bonito o que você faz, né? Mas, na verdade, por trás desse elogio, está falando que eu não estudei, né? É como se fosse uma graça divina que veio e pronto. E não, tem muito estudo, muito estudo. Na pandemia, eu praticava diariamente. Aí, agora, volta, né, a rotina da escola, uma vez por semana eu faço o desafio semanal no meu perfil, que é para garantir que pelo menos uma vez por semana eu vou criar. Então, assim, seja em futebol, basquete, ou seja lá o que você queira fazer, você precisa treinar, precisa se dedicar. Então, não tem... Eu sempre falo, né, que o esforço ganha do talento, né? Então, eu posso ter, sim, uma aptidão, tanto que desde pequena eu sempre gostei. Então, se você parar para pensar, eu treino desde pequena, né? Só que agora eu tenho intencionalidade, né? Eu vou lá focado, eu sei como estudar, eu tenho didática, mas é isso, assim, se você quer ficar bom em alguma coisa, independente do que seja, você precisa se dedicar, estudar, não desistir, né? Vai ter crítica, e mesmo com as críticas que vierem, assim, ok, aceitar, né? Nem tudo que você vai fazer é bom, nem tudo, né? Mas tudo que você fizer vai ajudar para o seu crescimento. E as suas inspirações, assim, alguns artistas que você tem uma certa vertente para seguir o traço, alguma coisa, quem te inspira? Olha, vai parecer um pouco clichê, assim, mas a minha maior inspiração é Deus, assim, eu acho a natureza, assim, as coisas muito lindas, né? Então, eu me inspiro muito nas coisas, assim, até para mim, né, que eu sou cristã, o ser humano é uma criação divina, né? Então, meu maior artista, assim, seria Deus. Mas tem também os humanos, né, que eu admiro bastante, eu sigo bastante pessoas, e ali eu vou testando de tudo. Então, eu não vou falar ninguém específico aqui, porque eu vou ser injusta se eu falar nomes aqui, porque realmente eu bebo de muitas fontes, né? E acabo fazendo o meu estilo, né? Você vai tentando. É como as crianças, né? Às vezes eu falo, vamos fazer um desenho? Aí elas querem fazer igualzinho do ilustrador do livro, e fica diferente. Não ficou bom. Falei, ficou, só ficou diferente, né? Então, eu me inspiro em muitas pessoas e, graças a Deus, não fica igual, porque aí seria plágio, né? É uma releitura, né? É uma releitura, sim, mas eu vou tentando. E é muita experimentação. Como eu disse, eu não sou formada. Eu vou ali testando as coisas, vou fazendo e vai acontecendo. Então, assim, todos os artistas, aí meu grande beijo para todos vocês, artistas. Muito obrigada, continuem existindo. A gente precisa de vocês enquanto sociedade. Você também já deu palestra na nossa escola, inclusive na minha, que é a Maria Francisca. O que você acha, tipo, desse negócio de palestra, de você falar sobre um pouco você, pra gente poder conhecer um pouco mais você, conhecer a arte, falar um pouco também, que igual você foi lá falar da consciência negra. Como que você acha isso? Você acha que, tipo, os alunos realmente conseguem entender mais? Como que você se sente fazendo isso? Olha, se os alunos entenderem, a gente entra num quesito de competir com a tecnologia de hoje em dia, né? Então, é muito difícil você conseguir prender a atenção de todo mundo, né, numa sala, porque, enfim, a gente está viciado em tela, né? A gente está viciado nesse conteúdo rápido. Então, assim, não sei o quanto eu impactei, né? Mas uma pessoa que me ouviu
que eu sei que me ouviu, eu já vou ficar muito feliz, assim, né? E é muito bom você estar falando e as pessoas estarem ali interagindo com você. Então, por mais que seja 1 ou 2, no final, quando eu terminei lá na escola e alguns alunos vieram falar comigo assim, eu já fiquei bem feliz, né? Por mais que seja 10, 20%, entendeu? Eu já fiquei bem feliz. E eu tô acostumada porque na rede social é isso, é 5% que interage comigo ali dos tantos seguidores que eu tenho. Então, é saber valorizar as pessoas que vêm falar com a gente. Esses 5% já fazem bastante diferença pra você, né? Porque você vê que tem uma pessoa que tá reconhecendo o seu trabalho, que tá, tipo, realmente gostando do seu conteúdo, e você vê que você não tá fazendo uma coisa à toa, uma coisa avulsa. Isso é muito bom, né? E fala um pouquinho dessa palestra que tanto a Laura comentou no Maria Francisca, que tipo de abordagem que você fez. Eu gostei da sua fala com relação ao desafio de nós, educadores, da gente prender a atenção dos alunos. Eu sou professor também, eu sei que a gente tem uma janela, é pequena, depois, né, a gente demora para fazer aquela escuta dos alunos. E a gente tem uma janela de 10, 15, 20 minutos, nem é tudo isso, na verdade, né? É bem curto e a gente tenta, naquele momento, passar o que a gente quer, né? Que a gente preparou tanto para a gente passar. Que tipo de trabalho que você fez lá no Maria Francisca, nessa palestra? Então, na verdade, foi assim, eles fizeram um convite, né, na Semana da Consciência Negra, e eu fui ali conversar com os alunos, tentar trazer essa... Não vou falar consciência, porque é uma coisa que tem que ser construída na vivência. E a gente tem uma coisa que perpassa, né, todos os âmbitos, assim, que é a sociedade e qual é o fato, né? Na sociedade, quanto maior o nível de escolaridade, o poder aquisitivo, menos pessoas negras a gente acaba encontrando. E ali, na escola que eu dou, reflete isso, né? Então, às vezes, trazer esse discurso pronto, né, sobre o racismo, eles vão ouvir, vai entrar por aqui e sair por ali. Então, eu fui ali realmente fazer um bate-papo. Eu fiz muitas perguntas, assim, para eles, no sentido de não precisar me dar resposta, né? Então, eu fui trazendo algumas questões para a gente ir refletindo. Eles foram falando. Então, foi um formato de bate-papo mesmo, né? Eu trouxe alguns dados, algumas coisas assim que não tem como florear. É isso. Por exemplo, o racismo é crime, ponto. Isso não tem o que discutir. E aí eu fui meio que trazendo algumas brincadeiras, né? Como o racismo funciona na nossa sociedade, né? Expliquei a diferença de racismo, injúria racial, que as pessoas confundem, né? Ou a questão do racismo inverso. Então, algumas coisas assim que eu achava importante pontuar. E aí a gente foi conversando, atrelado um pouco à minha arte também. Você tá um pouco assim dentro do nosso Grêmio, que é o Grêmio Inovação Jovem, que é da parte da manhã. Que quanto é que a gente chamou você para ir lá falar, né, a palestra Consciência Negra. Você também foi lá no Carnaval, fazer a pintura dos ossos. O que você acha do nosso Grêmio? O que você acha, tipo, qual a importância do Grêmio para você dentro da escola? Olha, eu sou professora agora, né? Então a minha importância vai ser um pouco diferente se eu fosse aluna, se estivesse me fazendo essa pergunta. Mas, enquanto educador, eu acho fundamental, né? Porque vocês estão sendo formados ali para a cidadania mesmo, sabe? Então, é muito bonito ver esse trabalho da escola com vocês, ver vocês desabrochando, né? Ali desenvolvendo, mesmo com vergonha e segurança, ainda ocupando os lugares. Então, é muito importante. Eu acho lindo esse trabalho, super incentivo, e quando você precisar, é só me chamar. Muito obrigada. Agora que a gente está aqui vendo, tô vendo aqui que tá passando umas artes suas. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você prefere desenhar assim na parede, ou no tecido, papel, ou assim na cerâmica? Qual que você acha que é melhor? Tipo, que você acha que você tem menos dificuldade nisso? Olha, é uma boa pergunta. Eu gosto muito das paredes, mas elas são desafiadoras, né? Quando tá ali na parte de baixo, eu não sou uma pessoa muito baixa, né? Eu sou um pouco alta, então dói as costas, ou ter que ficar subindo e descendo escada, é mais complicado, mas eu gosto de pintar a parede. Atualmente, os meus queridinhos são telas, quadros, né? Que eu pinto, mas eu pinto tudo que é superfície. Tecido é muito difícil. Eu pinto muito pro meu sobrinho tecido, ou para mim mesma. Não gosto de receber muita encomenda de tecido, porque é muito trabalhoso, então o valor acaba ficando muito alto e as pessoas não querem pagar. Então, sabe aquela coisa de gastar energia tentando divulgar um produto que não vai rolar? Então, acabo ficando ali mais na questão das telas, das artes e das paredes. E personalização ao vivo.
também, bastante. Eu gosto muito, porque eu vou escrevendo, vou fazendo um negócio ali na hora, e aí as pessoas vão interagindo comigo, isso é muito legal. Agora que você falou que você também faz coisa ao vivo, fala o seu Instagram também para eles poderem seguir, né? Para eles poderem ver como que é. Então, gente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, visitem tanto o meu Instagram quanto o meu TikTok no @letras.da.nise. Nise. Também, se vocês quiserem também conhecer o nosso Grêmio, o nome dele é Inovação Jovem Grêmio Estudantil. Você também já fez aulas para as pessoas poderem coisar arte? E aonde que foi essas aulas que você deu, se você já deu? Já ministrei oficinas, tanto para os SESCs, então SESC Taubaté, SESC Florencio de Abreu, SESC Santo Amaro, Santo André, desculpa. Também nas escolas, na igreja. Como eu sou professora, né, eu gosto de ensinar, então as oficinas assim fazem parte também. O papo está muito bom, né? Mas acho que a gente vai ter que encerrar por aqui. Porque o nosso tempo está acabando, mas foi muito bom receber você aqui. Espero que você volte mais vezes. Muito obrigada pelo convite e quero voltar sim. Gente, esse é um dos nossos primeiros podcasts de muito que a gente vai fazer aqui com o Fala Estudante. E também nos sigam nas nossas redes sociais, que é a Seduc São Sebá. Também temos o Jovens em Ação, também tem o nosso Grêmio que a gente já falou, que é o Inovação Jovem. E deixa o like e compartilhem. Muito obrigada. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Professora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço aqui no o convite. Fala Estudante, podcast 100% visando o protagonismo estudantil aqui na Rede Municipal de São Sebastião. Laura, parabéns. Obrigada. Foi muito bem. Professora. Obrigada. Vocês também arrasaram. Muito obrigado, professora. Obrigada. Então é isso, gente. Nosso podcast, mais um podcast, nossa segunda temporada do Fala Estudante. Teremos muitas novidades. A Laura já deixou as redes sociais aí com vocês, então... @Jovens em Ação São Sebá. Quer conhecer este projeto e muitos outros? Nos siga nas redes sociais e até a próxima.